Você sente que às vezes a vida te afasta de quem você realmente é? Eu também já senti isso. Foi exatamente por isso que nós criamos o evento Espelhos da Alma, para mulheres que querem se reconectar com a sua essência divina. Este evento é baseado no best-seller Mulheres que Correm com Lobos, de Clarice Píncola Estés. Neste evento, você vai poder se conectar com a natureza, vivenciar momentos de se encontrar com a sua criança interior. Nós vamos ter momentos de fazer cerâmica, de fazer trilhas, de fazer dança em volta da fogueira. Se esse chamado tocou seu coração, talvez ele seja para você. Vem que eu estou te esperando no Recanto Luz da Serra, em Urubici. As vagas são limitadas, aproveita e te inscreve.